Seja bem-vinda, Lia. Obrigada, querida. Obrigada. É, É uma alegria te ver. A gente fica tanto em contato, mas tão pouco face a face, nessa exato, regulação ventral que a gente tanto precisa, né? exato. E vendo a gente aqui na tela, um em cima da outra, e vendo óculos, e vendo tudo, muitas pessoas falando que a gente parece, então agora que eu tô vendo realmente um estilo. Eu sou você amanhã. Um pouquinho mais de cabelo branco. Então, Ah, Lia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Essential Life Experiences, que também nasceu muito devido ao seu apoio também, e acreditar na gente, né? A gente acreditando em você e você na gente. é isso mesmo. Então, fico muito feliz de estar aqui com você hoje. E para quem não me conhece, meu nome é Saf, uma das co-criadoras desse canal, juntamente com a Tárika, que deve estar aqui assistindo a gente agora. E a gente está hoje aqui para receber Liana novamente, né? Que a última vez que a gente teve com você foi há um mês atrás, e as pessoas No pedindo. início da pandemia. Exato, e as pessoas que foi um suporte muito grande para todos nós, todos os seguidores e todas as pessoas que estão aqui acompanhando. E, e desde então, tendo muitos pedidos e pedidos para trazer você de todas as maneiras, e a gente, ok, vamos tentar trazer, e trouxemos workshops agora online, né? Que é até uma coisa que eu gostaria de passar um recado para todas as pessoas que as pessoas que se inscreveram para o workshop de amanhã, que ainda tem vagas, a gente ainda está continuando, e que também quem não recebeu o link, que muitas pessoas estão perguntando, a mensagem está indo para o spam. Então, que verifiquem no spam, e se não receberem, entre em contato com a gente, que com certeza vocês vão receber esse link. Seja por WhatsApp, ou seja por e-mail, né? E também é a nossa primeira vez, né? Também fazendo isso. Então, o nosso processo ainda não está automatizado, então são duas pessoas aqui atrás, o Essential Life, fazendo tudo funcionar, né? Então, agradeço pela paciência e que vai estar tudo certo, tá? E Liana, quero lhe apresentar um pouquinho, tá? Liana, para quem não conhece, acredito que muitos aqui conhecem, mas tem muita gente também que está entrando no canal que ainda não conhece, né, você. E Liana é psicóloga, né, doutora em medicina e é coordenadora da pós-graduação de psicotraumatologia, né, no Instituto Jungiano e na Escola Baiana de Medicina. Também é criadora além de professora de SE internacionalmente também, né, de experiência somática, a qual eu tive o prazer de conhecer lá. E também é criadora de um projeto social chamado Mãe de Providência, que atende, né, a comunidade na Bahia de vítimas de trauma que não tem condições, e a qual também eu tive o privilégio de passar uma temporada e fazer parte disso. Então, seja muito bem-vinda aqui hoje para falar um pouco sobre essa jornada entre o terrível e o incrível, né? O vilão, que é o trauma, que é visto como vilão, mas que lá também está o ouro, né? Está o néctar também da nossa força e da nossa potência e da nossa história, né? Então, seja muito bem-vinda, Liana. Obrigada, querida. Vamos explorar juntos esse caminho entre o estresse pós-traumático e o crescimento pós-traumático no momento em que estamos vivendo um desafio tão importante, tão intangível ao mesmo tempo. O estresse, a ameaça, o perigo, ele está em todos os lugares e em lugar nenhum, e ao mesmo tempo ele é tão real, ele já impacta tão significativamente a nossa vida, apesar de que a gente não vê escombros como casas devastadas, ruas demolidas, como a gente vê em terremotos, mas a gente já vê alguns escombros importantes de rotina, de relacionamentos, de economia, de projetos de vida, e que gera impactos significativos na saúde mental, na saúde física. E é muito relevante a gente aprender agora como que podemos encontrar os caminhos para que, a partir do estresse, o processo criativo, o processo de reinvenção possa dar espaço, não só junto com a dor e o sofrimento, que é natural, que é evidente,
e nem sempre o processo criativo, essa reinvenção, ela é tão evidente. Então, existe aqui uma reflexão para a gente fazer. Algumas pessoas estão fortemente expostas a situações de perigo, a situações de perdas, ou seja, tem um maior nível de exposição ao estresse, e essas pessoas muitas vezes conseguem seguir a vida. Entretanto, existem outras pessoas que estão mais protegidas, mas que se sentem mais devastadas pelo catastrofismo, pelo senso de insegurança. Então, o que está na mediação entre esses expositores, né? A exposição ao estresse, que pode ser mais intensa ou menos intensa, e o desfecho de mais resiliência ou menos resiliência, né? Essa é a grande pergunta que a gente quer trazer aqui, para que a partir desses fatores a gente possa entender e estimular o que pode nos ajudar a gerar um crescimento pós-traumático. Então, é interessante a gente saber que no tempo que a gente está, já todo o nosso genoma já foi mapeado, ou seja, já entendemos tudo acerca das experiências genéticas que estão carreando vulnerabilidade e resiliência, e a chave não está aqui, né? Não existe um único gene que possa ser identificado como o responsável pelo transtorno mental ou pela resiliência. Então, o que vai estar fortemente associado com respostas mais potentes e o que são essas respostas mais potentes? Eu estou tendo aqui uma ajuda técnica. Aconteceu alguma coisa? Aham. Eu vou tirar os comentários porque tá na sua cabeça. Ah, ok. Tem 3 Então, pontinhos aí? talvez eu possa baixar aqui um pouco mais. Não, não é isso não. Tá. Bom, enfim. Vai aí, depois eu... Ajuda técnica, porque parece que os comentários estão aqui no meio da minha visão. Então, se a gente quer encontrar engajamento social, a gente precisa de formas de conectar a expressão facial, conectar a intenção e emoção através das expressões faciais. Então, é essa ajuda técnica que a gente está tendo aqui. Mas então, não está na genética, não está só no evento. Tem uma frase muito relevante de Peter Levine, o criador da experiência somática, que diz: o trauma não está no evento, ele está no sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele nos ajuda a ter um pouco dessa referência de quais são os fatores que vão nos convidar a um pouco mais de resiliência e um pouco mais de criatividade diante do estresse, né? Então, nós somos desenhados para, através do nosso sistema nervoso, termos uma regulação para Lia, cima. sua câmera virou. Ok. Agora sim. Ok. Bom, eu acho que eu vou deixar assim. Eu vou deixar com essas mensagens assim. A minha competência técnica chegou no limite, então... Ah, eu já sei, O ruim é porque eu posso desativar os comentários, mas sem a gente pode ativar em algum momento que a gente solicitar alguma pergunta, certo? Aí eu desativo agora. Ó, agora ok. sim. Pronto, então tá. Então, daqui a pouco a gente liga os comentários para que a gente possa receber as perguntas. Ainda que a gente já recebeu, ao longo dessa semana, já recebemos algumas perguntas em torno das quais a gente pode desenvolver um pouco aqui de ideias, né? Então, eu estava falando que a resiliência e a traumatização não residem, a chave não reside nem no gene, nem no genoma, não reside no evento, porque a gente pode entender pessoas vivenciando situações altamente traumáticas, ainda assim, podem ter desfechos altamente resilientes, podem ter comportamentos altamente resilientes, como a gente vê nesse momento, médicos, enfermeiros que estão fortemente expostos a situações de perigo, de perdas cotidianas de pessoas, mesmo que não pessoas conhecidas, mas pessoas, seres humanos que nos tocam e tocam a eles dentro da nossa humanidade, dentro da nossa finitude, dentro da nossa imaginação de se fosse meu pai, se fosse alguém conhecido, né? Então, somos tocados e essas pessoas estão tocadas e muitas vezes seguem de uma forma muito potente e resiliente.
Então, onde é que está a chave disso? E a chave disso a gente pode entender no sistema nervoso, né, dentro dessa frase de Peter Levine, o trauma não está no evento, ele está no sistema nervoso. Então, o sistema nervoso que nos ajuda a entender as vias que a vida foi desenvolvendo para adaptar ao ambiente, para adaptar às situações de ameaça que vão chegando, né, que vão nos provocando. E como é que o sistema nervoso responde ao ambiente? Ele responde, é muito simples, ele é como um sistema operacional de computador que funciona, toda essa complexidade que a gente tem nas máquinas eletrônicas funcionam basicamente com uma combinação de 0 e 1. Então, o nosso sistema nervoso, ele tem toda essa complexidade de respostas que se baseia basicamente no 0 e 1, que é carregar para cima, que é receber o nervosismo, que é essa carga nervosa para nos ajudar a ter uma capacidade de montar nos nossos músculos, chamar nossos superpoderes, lutar, fugir, adaptar, responder ativamente às situações de perigo. E quando o perigo passa, desativar esse sistema e então voltar para o 0, desativar o 1, voltar para o 0, para os estados basais de repouso, onde a gente pode desfrutar de conexão, porque nossa fisiologia, dentro dessa forma binária, ou ela se defende, ou ela se vincula. Então, desativando o sistema de defesa, pode de novo conectar com as pessoas, conectar com o senso de segurança, promover as descargas vegetativas e as descargas fisiológicas e então restaurar os níveis de repouso para que possa, em seguida, voltar a subir e descer a curva. Então, a verdade é que desde que a vida é vida, não só na condição de vida humana, desde que a vida se move entre ondas como o mar, já dizia Lulu Santos, né? Sábio filósofo. Ou seja, a vida se move de uma maneira impossível, né? É impossível ser diferente entre ativação e desativação. É impossível não viver situações de trauma, de desafio, de dor, de medo. E o terrível da vida, o que realmente traumatiza, o que nos destitui da resiliência, não é não viver as situações traumáticas, mas é não sair do contexto da traumatização. Então, é não ter recursos para lidar com essas situações e então desativar a nossa fisiologia, voltando aos estados basais de repouso, de recuperação, de regeneração. Então, essa curva de carga e descarga que ritmicamente se move na nossa fisiologia e nossa fisiologia se regula através dela, se regula através do batimento cardíaco, né? Sístole e diástole, da respiração, que inspira e expira, e de todos os ritmos nos quais estamos inseridos, né? De dia, de noite, de primavera, verão, de outono, inverno. Então, De toda essa vida, de regulação morte, rítmica, né? de vida, de morte, de nascimento e de destruição, né? Então, quando somos capazes de nos mover por esses ciclos de resiliência e não ficar presos nem no lugar da morte, do trauma, da dor, tampouco no lugar da evitação, de não sentir. Eu não quero nem pensar, eu não quero nem sentir, então eu vou seguir a minha vida sem fazer contato com isso. Isso também não é resiliente, porque o que eu não posso sentir, eu não posso integrar. E o que eu não posso integrar, eu não posso processar. O que eu não posso processar, eu não posso liberar. Então, eu preciso aumentar a minha capacidade de conectar com as informações que me chegam do ambiente externo e do ambiente interno, sentir, integrar, me orientar a partir delas para que eu possa agir a partir delas. Então, o que vai fazer a grande diferença entre um indivíduo resiliente, mais resiliente, e um indivíduo menos resiliente? O que se diz é que o indivíduo mais resiliente, ele tem a possibilidade de sentir as dores e de atuar a partir dessas dores, ou seja, ele não se paralisa no contato com a dor. Então, ele muitas vezes tem situações de revivência, de flashback, mas a vida ordinária dele não fica paralisada. Então, uma pessoa que tem menos resiliência vai ter uma quantidade de sintomas de uma forma tão desorganizadora
que não consegue dar sequência à vida. Então, essa é a grande diferença. E que fatores, então, nos ajudam a ganhar resiliência, aprendizados de vida, padrões de vínculo, padrões de apego e de relacionamento, scripts relacionais. Experiências prévias que nos trouxeram, que vão nos trazer aporte para a maneira como eu vou enfrentar a situação presente agora, com mais recursos advindos dos aprendizados, ou às vezes com menos recursos, destituídos pelos aprendizados disfuncionais na história pregressa. Mas tem outra coisa que eu quero trazer muito importante, que as pesquisas sobre resiliência nos trazem como um fator altamente resiliente. É senso de propósito. As pessoas que têm um sentido de propósito, um sentido de direção para viver o que quer que seja que está vivendo e consegue dar um sentido, ou seja, para que eu estou vivendo isso, muito menos do por que eu estou vivendo isso, o que eu fiz de errado, o que eu fiz para merecer, mas para que eu estou vivendo isso, para onde me leva tudo isso que eu estou vivendo. Então, o sentido de propósito é um dos componentes mais resilientes que a gente pode encontrar dentro dessa complexidade de fatores que concorrem. Então, assim, uma visão geral para que a gente possa instigar as pessoas a fazerem perguntas, para que a gente possa eventualmente contextualizar as perguntas que a gente já tem na casa. Quando você fala, é bem importante que as pessoas tenham uma conexão com as sensações, né? Você estava falando, se a gente tem a evitação, né? Então, eu não quero nem sentir, mas se eu não sinto, eu não processo, se eu não processo, se eu não sinto, se eu não processo, eu não libero, né? Então, tem uma pergunta, se você já abrir esse espaço com uma pergunta que já foi enviada previamente, que fala sobre que tem uma pessoa que falou que tem uma cliente que tem muita dificuldade de perceber o corpo, né? Ela começa, mas não consegue continuar. Como fazer, né? Quais são as estratégias para fazer com que a pessoa fique no corpo, né? Em primeiro lugar, entender que a resposta de dissociação não é uma escolha, é uma falta de escolha. E essa falta de escolha vem de uma resposta muito primitiva de sobrevivência, quando o que está acontecendo no momento presente se torna intolerável. E a única maneira de tornar tolerável o que está acontecendo é desconectar daquilo que está acontecendo. Então, desconectar do corpo como sendo o espaço que eu habito para viver aquilo que está acontecendo. Então, ninguém desconecta do corpo por escolha, e o retorno ao corpo precisa ser feito de uma forma gentil, precisa ser feito de uma forma educativa. Então, a primeira coisa que eu digo é entender essa gentileza que precisa estar presente no convite ao retorno com o corpo, encontrar onde existem ilhas de segurança ou lugares de mais estabilidade no contato com o corpo, lugares de mais conforto no contato com o corpo, porque quando eu me retiro do corpo, eu me retiro do que era a experiência de inferno. Quando eu volto para o corpo, eu volto para essa experiência de infernal. Então, fazer contato com ilhas de conforto, de estabilidade, é a primeira tarefa para quem tem muita dificuldade de sentir. Depois da gentileza, persistência. Porque é importante que esse processo, veja, quando nós somos jovens, temos uma plasticidade, uma neuroplasticidade imensa. É muito fácil aprender com nossas janelas de oportunidade abertas e todo o nosso sistema nervoso ainda em maturação. Mas quando vamos ficando mais velhos, e a maturação dura 25 anos, e quando ficamos mais velhos, significa que conseguimos continuar a aprender enquanto a vida houver, mas dá mais trabalho. É preciso persistir, é preciso repetição, é preciso treinos de habilidade. Então, ajudar essa pessoa a encontrar lugares no corpo com gentileza e persistir. Persistir nesse convite para que ela possa ir aprendendo que estar no corpo é um lugar muito mais eficiente para que eu possa lidar com o que quer que esteja acontecendo comigo.
E pegando esse ponto, né, das pessoas que têm essa dificuldade de sentir e trazê-las para o corpo. E me fica uma questão também, porque minha mãe até tem fibromialgia, né? E teve uma outra pergunta numa outra live que foi feita de fibromialgia e que a gente não teve tempo de abordar muito. E até, até a pessoa que perguntou, eu fiz um comentário sobre que tinha uma das características emocionais, mas que não era só essa característica, né? Então, a gente não teve tempo de abordar tudo e eu tenho um super respeito por quem tem a fibromialgia, porque minha mãe tem, né? Então eu gosto. E é porque o que a minha mãe, vamos dizer, nesse caso, ela deve estar aqui assistindo, é, é, ela sente muito também. Quando faz alguma atividade, alguma coisa que vai para o corpo, ou até a terapia mesmo somática, é como se fosse demais também, né? Como, se você puder falar um pouco da fibromialgia e também como uma abordagem, né, de tratamento. Tá. Então, a fibromialgia, ela nos coloca diante de um grande paradoxo. Por um lado, é sentir muita dor. A experiência do sentir, ela é basicamente restrita ao sentir dor. Estar no corpo é equivalente a sentir dor. Por outro lado, é importante a gente saber que a fibromialgia, ela é um quadro construído a partir de estados de bastante dissociação do corpo. Nós temos no corpo, então, ele é um quadro psicológico e fisiológico, porque não existe nada que seja puramente fisiológico sem um correlato psicológico, e não existe nada que seja puramente psicológico sem um correlato fisiológico. Né? Assim, existe, na verdade, eu costumo dizer, esse grande divórcio que a psicologia ocidental fez entre o corpo e a mente, entre a psicodinâmica e a biologia, que é de fato bastante nefasto, porque somos mesmo uma unidade integrada, e eu diria, nem é uma parte que interfere na outra, são duas dimensões, duas expressões de uma mesma dimensão, como partícula e onda, duas expressões de uma mesma dimensão. Então, quando a gente tem um quadro de fibromialgia, o que acontece é que o corpo ele entra num estado de entorpecimento muito grande, a dissociação ela é mediada por um grande torpor do corpo, mas não é adaptativo, não é funcional perder a capacidade de sentir, principalmente perder a capacidade de sentir dor. A gente tem especificamente um sistema de inervação, que são os nociceptores, que transmitem dor. E então, o que o corpo faz na construção do quadro de fibromialgia? Para que a pessoa não desista de sentir, não desista de receber informação que vem através da dor, ela vai transformar outras terminações nervosas, proprioceptiva, sinestésica, em informação de dor para o cérebro. Então, uma pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, se tem uma mudança de temperatura, uma mudança de umidade, essa mudança vai ser recebida pelo sistema nervoso central como informação de dor. Se ela tem uma mudança de pressão sinestésica, alguém aperta o braço, né, para simplesmente dizer, vem aqui comigo. Essa informação de pressão vai ser traduzida pelo cérebro como informação de dor. Então, esse é o grande paradoxo da fibromialgia. Se por um lado ele é montado, é um quadro montado com estados de bastante dissociação, e a dissociação vem de novo como uma forma que não é uma eleição, é uma forma de sobrevivência, e por isso a gente precisa honrar tudo que o nosso corpo precisou fazer, o nosso organismo psicofísico precisou fazer para tornar suportável o que era insuportável, e ao mesmo tempo é um quadro de sentir muita dor. Então, tem um livro que eu quero recomendar aqui, um livro baseado em práticas de mindfulness, ou seja, práticas que têm em sua base pesquisas com muita evidência e recursos muito somáticos, que chama Viva Bem com a Dor e a Doença, de Vidya Mala, que é uma pessoa que viveu ela mesma com um quadro crônico de dor. Então, é um livro muito inspirador que eu recomendo aqui para pessoas que estão vivendo situações de dores crônicas, no qual inclui o quadro de fibromialgia.
Eu vou anotar aqui para escrever para as pessoas depois. Fala de novo, viva. Ok. Viva bem Pode com a dor repetir? e a doença. Uhum. Viva bem com a dor e a doença, divide a mala. Ótimo. Tá, então, é muito importante a gente saber, assim, nas pesquisas, os quadros de fibromialgia, eles estão altamente associados com experiências prévias de situações de agressão, de viver a agressão e internalizar essa agressão que foi vivida, ou seja, eu não consigo botar para fora, fazendo aquela curva de descarga, as experiências de agressão que foram vividas, né? Então, por esse motivo, existe uma comorbidade altíssima, algo em torno de 50% das pessoas que têm fibromialgia têm também depressão, né? E uma grande parte do tratamento farmacológico, que muitas vezes é relevante de ser adicionado ao tratamento psicoterápico nos quadros de fibromialgia, ele é feito com o uso de antidepressivos, com o uso de gabapentina, que é para diminuir a velocidade de informação, né, no cérebro, e com estabilizadores de humor. Então, não é incomum esse tratamento que está bem nesse meio de campo entre dor crônica e depressão. Obrigada. Para mim está bem mais esclarecido. Me sinto até mais capaz de dar suporte para minha mãe também. Quer que eu leia mais uma pergunta? Ou a gente pode escutar um pouco o que é que as pessoas que estão Ah, aqui ao vivo estão pode. sendo provocadas. Adoro essas provocações. Depois a gente pode voltar para uma das perguntas. Tá. Então tá aberto as perguntas. Quem tiver alguma pergunta ou um comentário. Enquanto a gente recebe, a gente pode ir para alguma pergunta que já está prévia e ficamos aqui nesse exercício de dupla orientação. A pergunta também é sobre uma cliente que é inundada com emoções, sem, sem descarregar e não estou entendendo direito a letra, mas com tendência suicida. Como engajá-la na autorregulação? Ok. Como engajar uma pessoa que está inundada com as emoções em autorregulação. E tem uma pergunta aqui importante sobre compulsão. Ok. Em tempos de quarentena. Ok. Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui. Neurônios espelho. Bom, já tem um bocado de um bocado de recurso, espiritualidade. Muito bem. Então, ideação suicida, inundação de emoções. Bom, a primeira coisa que eu diria é muito importante que, pelo que eu entendi, é uma pessoa, um terapeuta fazendo uma pergunta para como trabalhar com a cliente, né? Isso. Então, eu diria, é muito importante que esse terapeuta possa ajudar esse cliente a acessar uma rede social de apoio. O terapeuta sozinho, ele não pode dar conta disso. Se essa pessoa está num confinamento em casa, junto com outras pessoas, que essas pessoas possam saber que existe alguém com esse tipo de desorganização, porque às vezes essa desorganização fica altamente silenciosa. Então, esse é inclusive um momento em que o sigilo terapêutico, é claro, informado ao cliente, pode ser quebrado. O terapeuta, o psicólogo, ele tem a possibilidade, sem que isso signifique infringir a ética terapêutica, quando existe uma situação de risco para a própria pessoa ou de risco para outras pessoas, essa é uma condição em que o sigilo terapêutico pode ser quebrado e deve ser informado a pessoa assim, eu preciso falar com alguém da sua família para que saibam que você está vivendo esse tipo de situação. Então, engajar essa pessoa, ajudar essa pessoa a fazer conexão com rede, de preferência se tiver alguém perto, porque, veja bem, nós somos mamíferos, somos nominados pelo vínculo. Mamífero é que mama, ou seja, que precisa de um outro humano para sobreviver.
Então, se regular junto é a forma mais potente de autorregulação, e a gente pode dizer que toda autorregulação, inicialmente, é uma corregulação. Então, ou seja, toda autorregulação, ela inicia por um processo de estar junto. Então, nesse momento que estamos nós aqui, apesar de que eu não estou vendo as pessoas, eu tenho recebido muitas palavras aqui, muitos beijos, muitas saudações, e eu sou tocada por isso. Emocionalmente eu sou tocada por isso e me conecto com essa função mamífera de ser tocada por palavras aqui mesmo, quando são palavras escritas. Quando eu vejo o seu rosto, Safi, é muito mais regulador para mim do que a gente só ficar trocando as palavras, porque eu vejo o seu sorriso, eu vejo a sua expressão facial, eu posso coordenar minha expressão facial com a sua, posso coordenar minha intenção, posso coordenar minha dor, assim como o meu recurso junto com você, e isso ajuda profundamente a regular. Quando eu escuto a voz, né? Então, escutar a voz, escutar a melodia da voz, mesmo que eu não possa ver uma pessoa, eu posso sintonizar com a melodia da voz dessa pessoa e, através disso, poder ter os recursos de regulação presentes, né? Esses recursos mamíferos de regulação. Então, nesse momento, é a função mais importante para ajudar na autorregulação e ajudar a criar contenção. Tudo que ajude a criar contenção nesse momento para lidar com situações de ideação suicida. Eu queria, então, voltar para aquela pergunta, né, de o que fazer com compulsões. Esse é um momento em que, de fato, muitas vezes, então, só dando notícia, você desativou aqui os comentários, né? Eu desativei porque eu anotei. Essa Tá. pergunta da compulsão, né? O que Que fazer eficiência, meu Deus! as compulsões em tempos de pandemia, e tem uma também que vem com a ansiedade, né? Estratégia para controlar a ansiedade em tempo de pandemia. Então, vou trazer um pouco das duas já para você. Ok, muito bem. A gente pode dizer que bom, vamos para a compulsão primeiro, que as compulsões são uma grande forma de esquiva. São uma tentativa de regulação do desconforto. Então, por exemplo, eu estou sentindo agitação, eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo angústia, eu vou beber um pouquinho para poder me relaxar. É uma forma de recurso que modula a intensidade do que eu estou sentindo, mas prestem atenção, modula me desconectando daquilo que eu estou sentindo. Então, se eu vou comer, eu estou sentindo desconforto, eu vou comer, mas não necessariamente o que eu estou sentindo é fome, eu sinto uma gastura no estômago, eu sinto um aperto no peito, e eu vou comer como uma forma de regulação, mas eu vou comer como uma forma de esquiva do contato com aquilo que eu estou sentindo. Então, todos esses comportamentos de esquiva, que são comportamentos que são uma busca de regulação, entretanto, eles podem acabar gerando um padrão de compulsão, eles podem ter um benefício com estratégias que ajudem a regular os desconfortos, os estados, né, disforizantes, os estados desconfortáveis, desagradáveis, mas que eles não gerem esse estado de compulsão e sim gerem um estado efetivo de regulação. O que é que eu posso dizer aqui? Então, agora fazendo a conexão com a ansiedade. O quadro de ansiedade que gera o comportamento de esquiva, de compulsão, ele é basicamente mediado pelo sistema nervoso simpático. Aquele sistema antipático que faz o coração bater muito forte, que faz a respiração ficar ofegante, que faz o músculo, né? o acelerador, é o acelerador do carro, né? Que faz os músculos se contraírem, que faz o meu corpo entrar em estado de prontidão, os dentes se travarem, que faz esse estado de hipervigilância acontecer no meu corpo. Então, tudo isso vem por aquele ramo do sistema nervoso que ativa, que carrega o sistema nervoso simpático. Então, tudo que vai me ajudar a criar efetivamente uma descarga está associado com o sistema parasimpático. Então, tudo que eu possa efetivamente favorecer para descargas vão me ajudar a não entrar no comportamento compulsivo como forma de regulação, como forma sintomática, viciosa de regulação, mas sim como uma forma efetiva de fazer com que essa curva baixe. Então, recursos
efetivos para fazer essa regulação. Atividade física, principalmente atividade que aumente a frequência cardiorrespiratória, feita por pelo menos 25 minutos. Então, não basta você fazer para diminuir os estados de ansiedade. Ok, o alongamento vai te ajudar a diminuir a constrição do músculo, mas você ainda precisa de uma atividade física cardiorrespiratória. Eu vou dizer para vocês, eu subo e desço a escada aqui do prédio, 14 andares, para poder oferecer para o meu corpo essa atividade cardiorrespiratória. E quando está mais difícil dormir, quando a constrição da minha fisiologia está mais ampla, essa é a maneira que eu vou encontrar uma forma de regulação, certo? Então, respiração, principalmente expiração. Então, toda inspiração levemente aumenta uma atividade simpática no nosso corpo e toda expiração levemente rebaixa a atividade simpática, portanto aumenta a atividade parasimpática no nosso corpo. Tanto assim que quando a gente sente um grande alívio, estamos num estado de ansiedade, de prontidão e tem algo que a gente recebe como resposta que faz um grande alívio, o que a gente faz é exalamos longamente, né? Então, uma prática respiratória que dê uma ênfase na exalação, por exemplo, eu vou inspirar em 3 tempos e vou expirar em 5 tempos. Inspiro em 3, expiro em 5. Vai convidando a minha fisiologia a rebaixar essa atividade nervosa e encontrar caminhos de regulação, sem precisar usar a compulsão como forma de esquiva do desconforto, sem precisar usar compulsão alimentar, compulsão por substâncias, bebida, cigarro, compulsão por eletrônicos, por digitais, como uma maneira de esquivar daquilo que eu estou experimentando de desconforto. Outra compulsões dica... também de comprar, né, de falar, de sexo, todas essas compulsões que... Todas essas compulsões que podem ser simplesmente uma forma de esquiva do desconforto. Outra dica importante que eu comecei falando na segunda live que a gente deu, nossos olhos são ilhas externalizadas do nosso sistema nervoso. Então, tanto eles estão o tempo inteiro retratando o que se passa no nosso sistema nervoso, como eles estão também levando mais feedback muito rapidamente para o nosso sistema nervoso. Então, fazer exercício para os olhos, como fazer o palmeio, fazer uma conchinha escura nos olhos, ajudar a dar essa caminha confortável para que o globo ocular descanse, sentir os músculos da face e da testa descansar e descarregar, recepcionar essas descargas autonômicas, né? Como o bocejo, arroto, como sensação de calor movendo no corpo, às vezes corrente elétrica, vibração, tocar, veja, toda essa cavidade óssea, ela vai guardar muita atenção e com a polpa dos dedos você vai ajudando a liberar essa tensão dos olhos, sabendo que o que se passa nos olhos muito rapidamente conversa com todo o seu sistema nervoso. E uma pressão muito suave sobre o globo ocular. Atenção, muito suave. Ela ajuda a aumentar a atividade do parasimpático, criando o que se chama reflexo do mergulho. Então, de um modo geral, ajuda a fazer com que a fisiologia desarme, a fazer com que a fisiologia descanse. Outra coisa que eu recomendo também são atividades, práticas contemplativas. Meditação, né? Mindfulness, a gente tem, se vocês olharem podcasts, e hoje com certeza vamos ter muitos tipos de recursos digitais associados às práticas meditativas, contemplativas, são também bons recursos para evitar cair nessa vala da compulsão. O que mais de perguntas? E eu estou perdida no tempo também. Uma pessoa que perguntou sobre a espiritualidade como um recurso nesse tempo. Você tem alguma... Muitas vezes a espiritualidade, eu acho que foi Sam, querida, Samira, querida, muitas vezes a espiritualidade ela nos ajuda
nessa travessia das noites escuras, quando a gente não consegue enxergar onde que eu vou colocar o meu passo em seguida, ela nos ajuda a confiar naquilo que, uma sabedoria que é mais ampla do que essa sabedoria cognitiva, né? Então ela nos ajuda a trazer um senso de direção e um sentido de propósito, aquilo que eu estava falando para a gente no início dessa live, sobre um dos fatores altamente resilientes, um sentido de propósito, né? Então, para que eu estou vivendo tudo isso? Para que isso tudo me move? Em direção a que isso tudo me move? Em direção a que em mim? Em direção a que no mundo isso tudo me move? Então, a espiritualidade muitas vezes me ajuda a fazer essa conexão com essa dimensão mais ampla, com essa dimensão de mistério, né? Com essa dimensão de uma sabedoria, que pode ser qualquer que seja a sua crença. E se você não tiver crença religiosa, né? A gente pode pensar não só no sentido de um Deus que esteja fora de nós, mas no sentido dessa potência de sabedoria que existe dentro de nós e que está guardada aqui no nosso sistema nervoso, nesses 180 milhões de anos de sabedoria. Essa sabedoria imanente, esse Deus imanente que existe em nós e que tem uma competência imensa para nos ajudar a adaptar, a sobreviver, e não só adaptar e sobreviver, mas a encontrar sentidos para aquilo que a gente vive. Nos conecta com a confiança, né? Com o Uhum. confiar, né? O entregar de alguma maneira, porque para estar aqui a gente precisa confiar, né? E confiar até tudo que aconteceu até hoje em nossa vida para a gente estar aqui hoje, né? E outra pergunta foi sobre o senso de propósito também. Como acessar, para você dar mais exemplos de senso de propósito, do senso de propósito. Esse senso de propósito pode ser desde eu preciso estar viva porque eu tenho uma filha para criar. Então, pesquisas, por exemplo, com mulheres deprimidas, com ideação suicida, mostram que o fato de ter filhos é um fator altamente protetivo, né? É um fator protetor para mulheres deprimidas com ideação suicida. Porque ter filhos te dá um senso de futuro, tem algo que você deseja criar para além do tempo agora e que te ajuda a, primeiro, reconhecer a impermanência das coisas que vivemos, né? A vida não parece, quando a gente está vivendo um momento aterrorizante, que o tempo vai parar nesse momento. Quando eu projeto meu tempo para uma perspectiva de futuro, para saber, minha filha vai crescer e eu quero dar uma mãe para minha filha, essa projeção para o tempo de futuro me ajuda a ter um senso de impermanência. Então, qualquer coisa que te ajude a dar esse sentido de não só de desempenho, não só de performance, mas um serviço para aquilo que você faz, um serviço para aquilo que você é, né? Então, é muito curioso que as pessoas que servem mais, e Leonardo Boff ele fala muito do cuidar, do ato de cuidar como sendo uma função do ato de amar, e que à medida que eu cuido, eu me vinculo, e à medida que eu me vinculo, eu me protejo. Então, tudo que implica cuidar um pouco de algo ou alguém, cuidar das plantas da sua casa, cuidar dos animais da sua casa, cuidar dos vínculos, mesmo aqueles que não estão próximos de você, né? Cuidar dos seus filhos, e se você não tem filhos, cuidar dos seus projetos, que podem ser uma outra forma de filhos e de gravidez, né? Então, cuidar, uma palavrinha curiosa sobre cuidar. A mulher de Stephen Porges, aquele que criou a teoria polivagal, Sue Carter, ela estuda muito sobre a ocitocina e ela fala que a hipótese dela é que o mecanismo através do qual o nosso cérebro pôde se desenvolver de uma forma tão potente como a gente vê hoje e tão rápida como a gente vê hoje, que não pode ter sido pela seleção natural, né, através de erro, tentativa e erro, foi através do momento em que os mamíferos eles começaram a existir como animais de bando,
a ocitocina, que é uma espécie de hormônio que cria regeneração e cria crescimento. Então, ela acha que a ocitocina foi a grande responsável pelo crescimento cerebral e ela é a grande responsável pela nossa regeneração. Então, sabe o que é que ativa a ocitocina? Abraços, vínculo, cuidar. Então, esse é um grande recurso para encontrar sentido de propósito, cuidar. Encontre aquilo para o que você pode oferecer o seu serviço, o seu cuidado, sua atenção, sua dedicação, o seu sacro ofício, o seu sacrifício. Muitas vezes o cuidado é um ofício sagrado que implica em esforços, né? Mas que eu recebo tanto quanto eu ofereço. De fato, na minha fisiologia, a gente percebe no sacro ofício, no sacrifício, eu talvez receba ainda mais do que aquilo que eu oferto. Que lindo. Porque eu sinto isso também isso do serviço, né? Do quanto mais eu estou aberta e eu estou aberta para o serviço, eu recebo, né? Também. Recebo e muito. E eu acho que a gente está no tempo. Talvez você tenha uma última pergunta, Liana, que é para falar um pouco sobre neurônio espelho. Não sei se é muito longo ou se você pode trazer agora. Como que eu posso tornar isso curto? Então, as pesquisas mais recentes sobre neurônios espelhos, elas nos dizem que temos neurônios espelhos em quase todo o nosso cérebro, não só no córtex pré-motor, como se achava lá no início das pesquisas com neurônios espelhos. E neurônios espelhos são uma forma de internalização dos outros em nós, ou seja, de conseguir reconhecer as intenções dos outros, de conseguir criar uma resposta empática à experiência dos outros e de conseguir, a partir disso, dessa internalização do outro em mim, a possibilidade de agir em complementação. Então, quando eu vejo um outro, por exemplo, fazendo uma expressão de dor, isso move em mim a conexão com essa referência de dor. E é o que me move também a ir ao encontro da pessoa para cuidar dessa dor, né? Então, neurônios espelhos, eles têm uma função muito importante nesse aspecto de aprendizado, de conexão, de empatia. E o que se mostra hoje é que ela tem, os neurônios espelhos, eles vão estar sendo acionados desde o momento do nascimento, eles já estão ativos, presentes, funcionais, e vão nos ajudar não só na aquisição de comportamento motor, não só na aquisição da linguagem, mas na aquisição de repertórios emocionais, de regulação das emoções e principalmente dessa função de regulação empática, portanto, de corregulação. Quer ver um pouquinho aqui os comentários das pessoas? Eu quero ver as pessoas. Quero receber essa conexão para a gente ir se despedindo, né? Isso. Eu faço aqui, quando eu vou lendo, isso é muito novo para mim, você sabe, né? Foram vocês, você, Saf, Tárika, Cecília, que me iniciaram nisso aqui. Então, à medida que eu vou vendo isso, é como eu também vou recebendo aqui, né? Eu também vou me conectando. Dene, meu Deus, algumas pessoas que têm muito tempo. Meu Deus, como é bom, como é bom. Uma forma de estar com vocês também. Um beijo. Beijo para A vocês. gente está oscilando entre 110, 120, 100 pessoas, mas pessoas que entram e que saem também. Muita gente, né? Marco Antônio de Portugal. Aham. Legal. Muito bem. Simone! Oh. Então, querida, queridos, obrigada por estarem aqui, obrigada por participarem desse treino também, né? Desse treino de habilidade, de expansão. Isso é parte desse meu processo de reinvenção nesse momento de coronavírus. Então, obrigada a você, Saf,
a Também, Tárika, a Essential Life, as ondas, os movimentos que vocês estão criando. e isso também é parte do nosso crescimento, né? Do meu crescimento também estar aqui e estar aqui, tipo, na frente de todo mundo e ter que criar essa resiliência, né? De saber como lidar, como falar com a tela. E nós da Essential Life, a gente está muito feliz de poder começar essa sementinha, né? De trazer conhecimento. E você, Eliana, que é uma das pessoas que a gente confia bastante e que acredita. E eu sinto que hoje está sendo um aquecimentozinho para amanhã, online, né? Com tantas pessoas. E eu gostaria só de encerrar e aproveitar as pessoas que estão aqui para falar também que as pessoas que são do Chile, da Argentina, né, do Uruguai, da Espanha também, que vai ter uma versão do workshop em espanhol e vai ser o primeiro no dia 7 de maio e que vocês logo vão receber um e-mail. Podem confiar, eu já falei com algumas pessoas, mas daqui uns 2 dias, depois de amanhã, vocês vão receber esse e-mail. E para as pessoas que estão inscritas amanhã, também vão receber o link, quem ainda não recebeu, tá? E muito obrigado pela confiança. E também E para gostaria quem de... tem curiosidade, só para quem ainda não viu, para quem tem curiosidade sobre os workshops em português, que a gente começa amanhã, a série de workshops online, dá uma entrada no Instagram da Essential Life ou no meu, né? Tá a divulgação nos dois. Tá lá. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. E vocês podem olhar nos destaques do Essential Life, onde tem Liana Online, aí vocês vão ver todo o conteúdo e tudo. E eu gostaria, Liana, de saber de você hoje, para a gente finalizar, hoje, no exato momento, o que é essencial para você? O que é essencial é conexão. O que é essencial para mim é conexão, é o que me dá sentido. É o que me ajuda a sair de um lugar de medo, é o que me ajuda a sair de um lugar de performance, é conexão. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Muito obrigada. E estão perguntando se ainda dá tempo para amanhã fazer inscrição. Ainda dá. Ainda dá tempo para amanhã, tá? Um beijo. E para nós também o essencial é conexão, autenticidade e confiança. Tchau, Beijo. tchau. E a gente se vê amanhã. Tchau, querida. Até amanhã.